Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. E com a grata satisfação estamos recebendo dentro do programa a doutora Natasha Lopes Kin, psicóloga, participa hoje conosco para falar de um tema que está aí, sempre na pauta do dia, a hiperatividade. E é nessas minúcias que nós vamos ingressar
Claro, tem um convidado especial aqui, ela traz informações bem pertinentes e fundamentadas, né, para trazer o esclarecimento aí para o nosso público ouvinte, telespectador. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui. Satisfação é nossa, com certeza, né? Alegria em poder mais uma vez aí falar de um tema que vem realmente trazendo dúvidas para as pessoas, né? Porque é lógico, a gente quando fala em hiperatividade sempre existem aquelas circunstâncias, penso que é importante, que é positivo, e tem também aqueles aspectos negativos da hiperatividade. Exatamente. Né? Nesse sentido, eu gostaria então que a gente conceituasse a hiperatividade e, claro, esclarecesse mais aí o pessoal que está ligado aí com a gente. Certo. A hiperatividade, déficit de atenção, é um quadro fundamentalmente inicial de crianças e adolescentes, né? Acomete de 3 a 7% da população, que é um número bem grande, se a gente for pensar, e cada vez mais está sendo confundida, muitas vezes, com algumas questões de limites, com algumas questões de agitação, com algumas questões de problemas pontuais, né? Que muitas vezes acabam sendo algumas formas da criança se comportar por determinada situação, seja um estressor ambiental, um estressor parental, uma separação. Então, muitas vezes, pontualmente, a criança pode apresentar, ou adolescente apresentar um quadro de hiperatividade, mas não necessariamente ser uma hiperatividade como um diagnóstico, né? Como um transtorno, digamos assim. Então, a princípio, as causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são múltiplas, né? Mas já se tem uma questão de base genética, né? Tanto que uma das questões investigativas, quando tu está fazendo uma avaliação de uma criança para ver se ela tem a hiperatividade, é avaliar se algum familiar também o tenha, né? Já tem, então, digamos assim, dados que comprovam questões genéticas que estão dentro, digamos assim, de um quadro diagnóstico, para a formulação de um quadro diagnóstico. Obviamente que isso inclui, então, diretamente a família, né? Tanto na pesquisa desse quadro, quando vem a criança para uma avaliação, no sentido de ter toda uma série de questionários e até mesmo escalas que são feitas com os pais, né? Então, a família acaba assumindo um papel importantíssimo nessa investigação, em função do quadro que é apresentado no ambiente familiar e em casa, bem como se o quadro também é apresentado na escola. Então, a investigação é feita de uma forma multiplural, digamos assim, escola, casa, pediatra, se for necessário, se tiver acompanhamento neurológico, o neuro normalmente solicita um eletroencefalograma, psicólogo, psicopedagogo, então todas as informações que puderem nos favorecer para poder, digamos assim, formular efetivamente uma avaliação bem feita e ter certeza de que aquele paciente está sendo acometido mesmo por uma hiperatividade e déficit de atenção, acaba sendo de muita importância. Por quê? Volto a dizer, para não ser algo como comportamento pontual de uma situação ou de um estressor que a criança recém viveu e que pode estar naquele momento repercutindo num comportamento hiperativo ou com desatenção, né? Realmente tem aspectos importantes a serem considerados aí, inclusive eu gostaria que você exemplificasse, né? E evidentemente o pessoal que está lá nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, possa identificar, inclusive, porque nós vamos entrar, inclusive, nos quadros sintomatológicos, no caso, certo, que realmente vão trazer assim, essa informação mais direcionada até para as pessoas perceberem, porque, por vezes, como você bem disse aqui, pode estar sendo confundido. Perfeito. Então, vamos tentar esclarecer e nortear as pessoas nesse sentido. Perfeito. Então, assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é caracterizado por sintomas de desatenção, né, que se referem, assim, a prejuízo escolar no que se refere à questão de manutenção de foco, de tempo de manutenção de foco, a criança não consegue, muitas vezes, permanecer numa mesma atividade, não por agitação psicomotora, mas por não conseguir concentrar-se na atividade executada.
dificuldade para o término de atividades escolares ou até mesmo temas de casa, trabalhos. Que mais? A princípio, alguns esquecimentos, esquece data de provas, não anota, acaba tendo uma série de comprometimento bem na questão de foco e atenção. Então, esse seria o quadro de desatenção. O segundo quadro é tido como hiperatividade e impulsividade, que se refere, então, a uma agitação mais psicomotora, né? Que envolve assim a criança ou adolescente tá com aquela noção de estar sempre a mil, de não conseguir permanecer, por exemplo, numa sala de aula na cadeira muito tempo sentado, de estar de alguma forma não conseguir permanecer em atividades que também requerem tempo, como por exemplo uma peça de teatro, um filme ou até mesmo uma atividade escolar mais prolongada, né, que exija que ele fique, digamos assim, fisicamente, de alguma forma, concentrado também, não só com a sua atenção, digamos assim, cerebral, né. E a impulsividade entra aí, porque a criança, no momento que tem uma agitação psicomotora, ela também, de alguma forma, acaba ficando um pouco mais impulsiva, no sentido de querer responder uma pergunta da professora antes que a professora termine a pergunta, de ter essa coisa antecipatória, de impulsividade, que possa parecer aparentemente uma proatividade, né? Mas que muitas vezes traz prejuízo, porque na verdade ela não sabe nem o que ela está respondendo, porque ela não escutou o que foi demandado. Então isso vai trazer prejuízo aonde? Principalmente e inicialmente em problemas escolares e problemas de aprendizagem. Porque, por exemplo, numa determinada tarefa ou numa determinada prova, ela vai ser descuidada com pequenos detalhes que fazem diferença naquela conta matemática, naquela frase do português. Ela não vai conseguir, de alguma forma, fazer uma tradução muito fluente do texto que está sendo proposto. Isso cada vez mais vai se apresentando como algo contínuo, não episódico, como nós falamos antes, né? Então, assim, se for algo episódico, por isso a importância da avaliação, a gente tem que sempre avaliar não só o tempo de duração, que para se fazer um diagnóstico são no mínimo de 6 meses, né? Digamos assim, de um quadro sintomático. Se tiver alguma flutuação, algum período assintomático nesse período não é considerado hiperatividade de déficit de atenção. Isso é um ponto muito importante, porque muitas crianças estão tomando, por exemplo, medicação sem necessidade para hiperatividade de déficit de atenção, né? E dentro desse quadro, nós temos, então, 3 subtipos da hiperatividade de déficit de atenção. Tem crianças que apresentam somente hiperatividade e impulsividade, tem outras crianças que apresentam somente a desatenção, e tem crianças que apresentam o tipo combinado, que é hiperatividade e déficit de atenção, que é o mais comum, né, dentro da literatura que nós temos hoje em dia, é o perfil mais comum, mas, porém, conforme cada subtipo, a gente acaba tendo diferentes tratamentos ou diferentes abordagens, né? Mas, volto a dizer, a avaliação acaba sendo a ferramenta primeira e maior para se fazer uma boa avaliação e um bom diagnóstico. Realmente tem que se considerar vários aspectos, como a senhora bem aqui o frisou. Estamos aqui conversando com a doutora Natasha Lopes Quinn, que é psicóloga, né, e hoje abordando aí as questões voltadas à hiperatividade. E evidentemente que com relação aos tipos, como você aqui salientou, esse diagnóstico, quando não preciso, o que ele pode acarretar? Você falou inclusive no medicamento que está sendo ministrado sem necessidade. Exato. Quais são os riscos? Bom, o problema do diagnóstico equivocado, ou até mesmo da prescrição medicamentosa para crianças que não têm uma avaliação correta, acarreta numa questão da criança tomar alguma medicação psiquiátrica, que normalmente é a dada para déficit de atenção e hiperatividade, seja o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, ou algum antidepressor que ajuda a criança a manter mais o foco em algumas atividades, conforme a avaliação. Então, cada caso é um caso. Mas o problema disso é justamente esse. A criança está sendo, perante uma mal avaliação, ela vai ter uma conduta de tratamento, uma prescrição de tratamento
inadequada, não vai estar sendo ajudada de alguma forma, porque o ponto principal ou o foco não vai estar sendo trabalhado, né? Ou a situação causadora desse foco, mesmo que seja um foco hiperativo, não vai estar sendo de alguma forma tratada. E fora a questão da medicação, né, que para crianças e adolescentes é algo muito delicado, a gente tem que indicar e fazer uma avaliação junto a um psiquiatra, um neurologista, de uma forma bem pontual, de uma forma muito cautelosa, porque são medicações que não são, digamos assim, medicações consideradas simples, né? Normalmente são tarja preta, tarja vermelha. Então, se para nós adultos já é algo assim mais eficaz, mas porém com cautela, imagina com crianças e adolescentes, né? Então, a gente tem que ter todo esse tipo de cuidado. Isso inclui, então, o tratamento, que perante uma boa avaliação, o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma boa remissão inicial, principalmente, dos sintomas de hiperatividade, que são os primeiros que acabam tendo uma remissão, e os de atenção acabam sendo um pouco mais demorados. Por que demorados? Porque inclui uma série de aprendizagens que aquela criança fez já de um modo desatento. Então, é como se a gente tivesse que dizer que a gente vai ter que mudar a lente do óculos dela para ela enxergar o mundo de uma outra forma, mais atenta, mais cuidadosa, prestando atenção nos detalhes. Então, aí entra a ajuda, volto a dizer, do psiquiatra ou de um neurologista, quando necessária a medicação, de um psicólogo para trabalhar a parte emocional, porque até aí muitas crianças, quando chegam para uma avaliação, elas já chegam com autoestima muito baixa, com uma crença de incapacidade, se achando burras, sem conseguir fazer algumas tarefas, ou até mesmo já sofrendo uma espécie de bullying pelos colegas, porque não conseguem tirar notas adequadas, não conseguem terminar a tarefa, não são escolhidos pelo grupo para fazer os trabalhos em conjunto. Então, a criança já vem emocionalmente com uma carga negativa nesse sentido em função dos sintomas que ela já vem apresentando, né? Um psicopedagogo, um pedagogo que possa auxiliar nessa questão dessa reaprendizagem na função executiva, motora também, mas principalmente executiva, de leitura, de atenção, de lógica, que de alguma forma é como se tivesse míope e que agora a criança vai conseguir enxergar mais de perto ou com mais atenção aquilo ali, né? Foram algumas questões de atividade motora, que dá para se iniciar, como para liberação de endorfinas e adrenalinas, que seria um esporte, para a criança é algo extremamente importante, que hoje em dia está cada vez menor, infelizmente, em função do computador, dos laptops e tudo mais, né? Mas, assim, na verdade, o tratamento ele não parte de um lugar só, ele é feito por uma equipe, e de alguma forma é adequado conforme as necessidades daquela criança ou daquele adolescente e conforme a condição também daquela família, né? É bom considerar todos esses aspectos, com certeza. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, a doutora Natasha continua conosco, e em seguida a gente volta aí, continuamos abordando aqui o tema sobre outros aspectos, outros primos aqui da hiperatividade. Continue ligado que num instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br
Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. De volta, continuamos aqui com a doutora Natasha, tratando da temática aqui, hiperatividade, e como no bloco anterior, ela falou a respeito aqui da medicação, e uma das medicações que está sendo muito utilizada para qualquer pretexto, desafio que se coloque na frente dos jovens, principalmente a Ritalina, e em função de trazer, né, um desempenho, vamos dizer, entre aspas, o entendimento que o desempenho melhore e que isso realmente venha a trazer aquilo que o objetivo, né, de alcançar, vamos dizer, dentro de uma prova, de um concurso, um êxito maior. E é nesses aspectos aqui que eu gostaria de entrar agora, doutora Natasha. Certo. A Ritalina ela é uma medicação considerada estimulante, né? Então, de alguma forma, ela ativa alguns processos no sentido de uma melhora de concentração, de atenção e até mesmo de produtividade, como tu falaste. Porém, muitas pessoas, e até no sentido assim, pessoas que fazem concurso, que querem ter uma dinâmica melhor de estudo, acabam tendo acesso a esse tipo de medicação, mesmo não tendo uma indicação médica para isso,
não só em função do câmbio negro da medicação, né, mas também em função de todos esses dizeres que as pessoas falam, não, mas a Ritalina ajuda, a Ritalina produz, a Ritalina isso e aquilo. Porém, tem uma série de questões que têm que ser avaliadas, porque a Ritalina, a princípio, para quem não tem indicação, ela, por exemplo, tem uma consequência cardiológica, né? E nem todas as pessoas podem tomar Ritalina, mas muitas pessoas não fazem nem avaliação. Eu penso que esse quadro, essa ideia da Ritalina funcional ou de alguma forma ajudar essas pessoas nesse sentido, vai muito porque a nossa sociedade, de alguma forma, não deixa de ser uma sociedade um pouco mais desatenta, com muito estímulo, né? Nós temos estímulos o tempo todo e nos digamos assim, demandado prestar atenção em vários estímulos ao mesmo tempo, né? Além da cobrança também. Isso dificulta muitas vezes a gente conseguir, como por exemplo, sentar na cadeira e estudar 2, 3 horas para um concurso público, né, ou para uma prova da faculdade. As pessoas não conseguem sem ter o WhatsApp aqui do lado, ou sem ter a internet, o Facebook, chamando uma mensagem. Então, muitas vezes acaba sendo isso, assim, uma dificuldade de manutenção da atenção, né, e não propriamente um déficit de atenção ou uma hiperatividade. O que acaba sendo, digamos, então, uma indicação errônea também para esse tipo de demanda, né? Realmente é importante que a gente possa ressaltar, e inclusive os jovens que estão nos assistindo agora, como a doutora Natasha aqui falou, existem consequências, e todo medicamento que é usado sem uma prescrição médica, os riscos à saúde sempre podem advir e surpreender muitas vezes, e é claro que é importante que a gente esteja atento a isso tudo. E outra questão também que eu gostaria de abordar é com relação ao gênero, né? Certo. Entre meninos e meninas, como é que a hiperatividade é esse processo? Certo. A prevalência, segundo estudos de pesquisas científicas, é de entre 3 meninos para 1 menina. Né? Não existe exatamente, digamos assim, um motivo mais pontual quanto a isso, mas acaba sendo uma prevalência maior, inclusive é o que a gente acompanha mais nos consultórios, mais meninos hiperativos com déficit de atenção do que meninas, né? E a ideia, digamos assim, tem alguns pacientes que, conforme o tratamento ou até mesmo a avaliação feita, eles conseguem ter uma remissão de sintomas até o final da adolescência, início da vida adulta. Tanto que pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade de uma forma muito branda, mesmo que se tenha um diagnóstico claro, normalmente na idade adulta já consegue manter por uma questão de uma reaprendizagem na questão de atenção, responsabilização, e aí acaba não tendo prejuízo no trabalho, em família, etc. e tal. Porém, quando não há um tratamento, normalmente isso pinga nas esferas social, laboral e principalmente familiar, né? Porque vai ser aquela criança adolescente que tu pede 10, 15 vezes a mesma coisa, a criança se irrita, não quer fazer ou faz pela metade. Então, assim, os problemas familiares sempre vêm, as dificuldades relacionais sempre vêm acompanhadas junto com o quadro diagnóstico, e por isso é importante a família estar sempre presente no tratamento. É importante falar na família, porque agora eu quero resgatar a questão genética, né, da importância disso, e claro, que existindo caso na família, existe uma preponderância nesse aspecto, né? Então eu gostaria de entrar nesses detalhes, até porque estamos chegando aos minutinhos finais. Certo. Eu gostaria então que você sintetizasse isso e já agregasse algo mais, né, que julgo importante também alertar o pessoal. Certo. Como falamos antes, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é multifatorial, porém já tem algumas pesquisas que denotam alguns dados epidemiológicos genéticos nesse sentido, contendo em determinadas áreas, dopaminérgica, de noradrenalina, de serotonina, alguns dados que nessas áreas acabam tendo influência e aparecem em alguns respectivos familiares, normalmente pai ou mãe ou tios, avós, né? Isso são pesquisas recentes ainda, né? Não é algo pontual ou já dado como um fato, mas já existem várias pesquisas nesse sentido, assim como já tem também algumas questões familiares avaliadas dentro desse quadro,
como assim, famílias que têm disfunções familiares acabam apresentando mais crianças e adolescentes com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, o que isso significa? Mesmo a criança tendo um gene ou tendo algum parente que tem o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, ela pode não desenvolver esse quadro, né? Conforme a continência familiar, a funcionalidade familiar, o ambiente escolar, que muitas vezes ela pode estar apresentando esse quadro dentro da escola e dentro da família não, então não se torna um diagnóstico, né? E sim uma disfuncionalidade na escola ou de aprendizagem mais pontual. Por isso que tem que ser em vários locais, tem que persistir em vários locais e dentro de um bom tempo para poder se avaliar, né? Justamente para a gente poder fazer esse entendimento de que é algo pontual. Mas voltando à família, como nós todos passamos por estressores familiares no decorrer da nossa vida, as crianças e os adolescentes ainda têm menos ferramentas, a princípio, do que nós adultos, né, para lidar com esses estressores. E muitas vezes, então, eles vão manifestar isso através do comportamento. E a agitação psicomotora ou a dificuldade de atenção pode estar vindo aí como um estressor e não propriamente como um quadro diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem, realmente, pontos importantes a ser colocados aqui e vamos então agradecer a participação aqui da doutora Natasha Lopes Kim, que é psicóloga, e trouxe aí uma série de informações dentro da sua área de atuação, com a visão aí a questão da hiperatividade. É ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.